Eu gostaria de saudar os irmãos com a paz do Senhor. Neste domingo, irmãos, nós teremos a oportunidade de estudar mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. E a lição que nós estaremos estudando neste domingo é a lição 5, que tem como título A Missão da Igreja de Cristo. E esse título, ele é muito importante. Eu fiquei pensando nessa palavra missão, né? A missão da Igreja de Cristo. E a palavra missão, ela traz algumas coisas para nós que seria interessante nós considerarmos. Por exemplo, missão pode significar um propósito ou objetivo a ser alcançado. Então, quando você tem um propósito ou um objetivo que você deseja alcançar, isso pode ser considerado uma missão. Mas missão também pode ser comparado a um compromisso. Quando nós temos um compromisso e nós precisamos cumprir aquele compromisso, isso também pode ser considerado uma missão. Você tem a missão de cumprir o compromisso. Mas tem duas palavras ainda aqui que eu acredito que essas duas palavras elas têm uma abrangência maior, principalmente no sentido que nós queremos trazer aqui para os irmãos, que são as palavras encargo e incumbência. Então, a palavra encargo ou incumbência dado por outrem a alguém também pode ser considerado uma missão. Quando alguém te dá um encargo ou uma incumbência que você precisa fazer aquilo, você agora tem uma missão. Você agora foi investido de uma missão. E esse eu acredito que é o sentido maior para nós aqui dentro desta lição, né? Por quê? Porque nós temos uma missão que foi dada pelo próprio Senhor Jesus, ali na grande comissão, né? Quando você vai ver ali em Marcos, capítulo 16 e o versículo 15, Jesus ele está falando com os seus discípulos ali e ele está dando uma missão para eles, né? Por isso que é chamado de grande comissão, esse texto tão importante. E ele fala para eles: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais se seguirão aos que creem. E aí Jesus, irmãos, ele vai falando, ele vai citando as coisas que vão acontecer àqueles que creem. Glórias a Deus. Mas eu achei interessante e importante aqui no nosso primeiro tópico nós falarmos de duas palavrinhas que o autor coloca aqui na nossa lição, né? Por quê? Porque nós estamos falando da missão da igreja. A igreja é a eleita de Deus para cumprir essa missão. E só ela pode cumprir tal missão. Só ela pode fazer isso, né? E o autor ele coloca duas palavras, dois vocábulos gregos aqui que a princípio eles até se parecem muito. Você olhando para eles, você pensa assim: nossa, mas parece que é igual. Mas não, eles têm as suas nuances ali, eles têm a sua diferença. E essas diferenças, elas são muito importantes. O primeiro vocábulo aqui é a palavra grega kerisó, né? Que traduzindo significa um arauto que prega algo, que fala algo a alguém. A palavra kerisó, ela significa pregar, proclamar. Mas, qual é o seu maior sentido? Essa pessoa está proclamando ou pregando algo. Esse é o sentido da palavra kerisó, né? Essa palavra, ela aparece pelo menos 61 vezes aí no Novo Testamento. E ela é interessante. Ela se refere à própria pessoa do Senhor Jesus e também a João Batista, que começaram a pregar a palavra de Deus. Mas veja que o sentido da palavra é pregar algo. Mas aí nós temos um outro vocábulo grego que é muito importante, que é evangelizou. E evangelizou não se refere a algo.
Aqui que é o ponto importante, irmãos. A diferença primordial entre essas duas palavras está aqui. Evangelizou não se refere a algo, mas a alguém. No caso, a quem? A Jesus. Glórias a Deus. Então, evangelizou é a palavra que não se refere a algo, mas a alguém. Evangelizou tem um sentido de trazer boas novas. Por quê? Porque fala do evangelho, no sentido de alguém que traz boas novas. Mas, diferente da palavra aquele só, que significa apenas algo, aponta para algo, a palavra evangelizou não está apontando apenas para algo, mas para alguém que é capaz de dar este algo para você. Está apontando para alguém que só ele tem esse poder de dar esse algo para a humanidade. Então, a palavra evangelizou é importante por isso, porque ela fala não simplesmente do algo, mas de alguém que é capaz de dar. E esse alguém é Jesus. Então ela aponta diretamente para o objeto da pregação, né? Ela aponta diretamente para a pessoa da pregação. E a pessoa da pregação, irmãos, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é muito importante. Essa palavra, ela ocorre pelo menos 54 vezes aí, né? E, irmãos, falando sobre isso, a nossa mensagem, ela precisa ser cristocêntrica, né? Porque quando a igreja começou, aquilo que era pregado na igreja, lá no comecinho do primeiro século ali, o que eles se preocupavam em pregar era Jesus. Eles pregavam a Cristo, né? Não tinha mistura com outras coisas, mas a palavra que era pregada era apontando sempre para Jesus. Eles pregavam a Cristo. Os irmãos podem conferir comigo, por exemplo, em Atos capítulo 8 e o versículo 5, quando Filipe ele vai descer ali a cidade de Samaria. E a Bíblia diz assim, olha: e descendo Filipe a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Qual que era a preocupação de Filipe? Pregar a Cristo. Quando nós vamos ali em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 1 e o verso 2, Paulo fala assim: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. E não me propus a saber outra coisa, não me propus a saber nada entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Qual que era a mensagem de Paulo? Jesus. Paulo pregava Jesus. E isso, irmãos, é importantíssimo. É importantíssimo para os nossos dias, porque nós precisamos voltar a essa base tão importante para a igreja, né? Nós precisamos tirar as misturas do meio e pregar o Senhor Jesus, falar daquilo que o Senhor Jesus fez. Me lembro do pastor Valdir Nunes Bícego, de saudosa memória, e uma vez ele pregando ali em Atos capítulo 2, e ele dizia na sua pregação que Pedro começa com Jesus, ali a primeira pregação que Pedro faz, ele começa com Jesus e termina com Cristo. Glória a Deus. Palavras do pastor Valdir, né? Ele dizendo. E ele dizia assim na sua pregação: e Pedro ele começou com Jesus e terminou com Cristo. E aí, se você vê ali no finalzinho da pregação de Pedro, ele está dizendo assim: a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então a nossa mensagem, ela precisa ser cristocêntrica, mesmo porque a palavra de Deus, o tema central da Bíblia é Jesus. Do Gênesis ao Apocalipse, o tema central é Jesus. Não é verdade? Se você for lá em Gênesis, Jesus é a semente da mulher. Em Êxodo, ele é o Cordeiro Pascual. Em Levítico, ele é o sacrifício expiatório. Em Números, ele é a rocha ferida.
Em Deuteronômio, ele é o profeta prometido. Em Josué, ele é o capitão dos exércitos celestiais. Em Juízes, ele é aquele que julga Israel. Em Ruth, ele é o amigo chegado. Você pode andar por toda a Bíblia, irmãos. Né? Se você andar os livros da Bíblia, se você for no livro de Reis, ele é aquele que reina. Não é verdade? Ele é aquele que rege. Glória a Deus. Aí você vai para o Novo Testamento. Se você for lá em Mateus Jesus é apresentado como rei. Em Marcos, ele é apresentado como servo. Em Lucas, ele é o homem perfeito, ou o homem ideal. Em João, ele é Deus. E você pode andar a Bíblia toda. Chega em Apocalipse, ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então, Jesus, ele é o tema central da Bíblia. Ele precisa ser o tema principal, glórias a Deus, da nossa pregação. Nós não podemos esquecer de Jesus na nossa pregação. Então nós precisamos pegar essa palavrinha aqui, né? Evangelizou. E falar desse alguém tão importante para nós, que é a pessoa do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Irmãos, hoje em dia tem se trocado muita mensagem por outras coisas, né? Às vezes nós tendemos a trocar o evangelizou pelo que ele sou, né? As duas palavras são importantes, é verdade. Mas que ele sou é quando você fala de algo. E você falar de algo, você pode falar de vários algos, várias coisas, não é verdade? E existem tantas ideologias tão bem arquitetadas que se nós não tomarmos cuidado, elas nos encantam. Elas nos ganham. E quando nós vamos perceber, nós já estamos com a mente totalmente tomada pelas ideologias e as filosofias deste mundo. Mas não nos esqueçamos do evangelizou. Não nos esqueçamos que o nosso principal objetivo é falar de alguém. Nós não podemos esquecer dele. E esse alguém é o Senhor Jesus. Indo para o próximo tópico, irmãos. Veja só. O próximo tópico fala de adoração e edificação, né? E adoração, ela é muito importante. A igreja é a igreja eleita de Deus para pregar a palavra de Deus. E para fazer o que mais? Para fazer discípulos. Para que esses discípulos eles sejam transformados em uma comunidade adoradora, né? Que é o que está aqui no segundo tópico, adoração e edificação. E eu olhando aqui, irmãos, eu vi que o autor ele coloca algumas coisas importantes aqui, né? O que significa a palavra adorar? Adorar é você colocar Deus como centro da atenção, né? Deus está no centro de toda a atenção. É você dar a glória que é devida somente a Deus. Você tira a atenção de tudo. De tudo. E de você mesmo também. Até de você mesmo. Principalmente de você mesmo, né? E você vai dar toda a atenção a Deus. Por quê? Porque a glória é dele. E a palavra usada para adoração, né, que é traduzida para adorar, é a palavra latreia. Latreia. E o autor aqui, ele usa um texto muito importante. Ele usa Romanos, capítulo 12, versículo 1, né? Quando o apóstolo Paulo fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A palavra culto aí, ela foi traduzida pela palavra latreia, que significa adorar. E a palavra latreia, ela está intimamente ligada a serviço. Ao serviço na integralidade. Aquilo que você faz para Deus. Veja só, que coisa importante. O que você faz para Deus. Aí eu penso uma coisa aqui. Fico imaginando, né? Porque muitas vezes a gente tem um pensamento reducionista do que é adoração, né? A gente acha que adoração é simplesmente o fato de quando você está lá na igreja e aí alguém está pregando, alguém está cantando e você levanta a mão e adora ali você já está fazendo a sua adoração, né? Ou quando você dá glória a Deus e você dá aleluia e você já adorou. Não, irmãos.
Na verdade, isso é resultado da tua adoração. É o resultado de tudo que aconteceu dentro de você. E você extravasa quando você levanta a tua mão, ou quando você dá glória a Deus, e você dá aleluia. Mas não é simplesmente isso. A adoração, ela não pode estar circunscrita somente ao momento em que você está na igreja. No templo, vamos dizer melhor, né? No templo. Não pode estar limitada somente ao momento em que você está no templo. Mas a adoração, ela tem que ser algo contínuo na tua vida. Por quê? Porque é o teu serviço a Deus. Aonde você está adorando. Né? Está dirigindo? Está adorando. Mas eu tenho que estar abrindo minha boca, falando? Não, às vezes você está calado. Mas você está adorando, tua mente está ligada no céu, está ligada com Deus. Né? Paulo fala assim, se já ressuscitastes com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Então, a nossa mente está ligada, está voltada para as coisas do céu. Bendito seja o nome do Senhor. Esse é o sentido da palavra latreia, é o nosso serviço, é aquilo que nós estamos fazendo. Quando você ajuda o teu próximo, quando você faz alguma coisa, você está adorando a Deus também. Né? Quando você é gentil, quando você está adorando a Deus. Não é verdade? Quando a tua humanidade, né? Porque hoje nós estamos nos desumanizando, né? Principalmente nessa época de revolução tecnológica tremenda, o homem está cada vez mais se desumanizando. Mas quando você é humano, você está adorando a Deus. Aliás, eu até aproveito para falar aqui que não houve ninguém mais humano do que Jesus. Jesus foi o ser humano perfeito. Ele tinha duas naturezas, não é verdade? Era humano e divino ao mesmo tempo. Aleluia. Duas naturezas que não se misturavam. Estavam juntas ali, mas não se misturavam. Glórias a Deus. Que constituíam a pessoa de Jesus. Irmãos, e a palavra latreia significa prestar o serviço a Deus. E eu fiquei pensando na mulher samaritana, quando Jesus conversa com ela, né? E Jesus ele faz uma revelação tremenda para aquela mulher ali. No versículo 22 do capítulo 4 de João, quando Jesus fala assim, vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. O que Jesus estava falando para aquela mulher, né? Jesus estava dizendo para ela que, parafraseando o que Jesus estava falando, olha, vocês até têm vontade de adorar. Vocês têm vontade. Isso se referindo à comunidade gentílica, né? A toda a comunidade gentílica. Vocês até têm vontade de adorar. Mas vocês não sabem, né, como adorar. Vocês não sabem quem adoram. Porque por ocasião da queda no Éden, essa inclinação que estava para o lado certo, que era para o lado do meu pai, ela se perdeu por ocasião da queda. E vocês, por causa dessa inclinação que vocês têm para adorar, que é algo que está inerente na natureza de vocês, porque o homem nasce já com esse algo dentro dele de adorar, aí Jesus fala, olha, vocês adoram o que não sabem. Né? Jesus fala se condoendo. Porque a mulher, ela fala assim para Jesus, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar. Aí Jesus responde isso, vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas olha, mulher, tudo isso vai cair por terra, mulher. Porque a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Glória a Deus. Porque Deus é espírito. E importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Na verdade, Jesus estava revelando para ela, o Pai estava mostrando para ela que não ia mais precisar de espaço geográfico, não ia precisar mais de lugar para adorar a Deus, não. A adoração a Deus não ia mais depender de lugar, não. Em qualquer lugar que a pessoa estivesse, ela poderia adorar a Deus, porque Deus é espírito. O que importa é que a pessoa se ligasse com Deus. Aleluias. E aí
Jesus fala, olha, Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E aí aquela mulher, ela foi compreendendo. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, para terminar, né, aqui ainda tem uma comunidade edificadora, né? A igreja, ela, além de ser proclamadora da palavra, ela é edificadora. Por quê? Porque foi Jesus que edificou a igreja, né? E a igreja, ela está edificada sobre a rocha, que é o próprio Senhor Jesus, né? Sobre a palavra dele. Ele falou que aquele que ouve as suas palavras e as pratica, ele assemelhá-lo-ia ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Glória a Deus. Nós estamos edificados sobre a rocha. E indo para o terceiro tópico aqui, para terminar, comunhão e socialização. Irmãos, como é importante a comunhão. A comunhão, ela é de suma importância para nós, né? Porque a comunhão é o que vai dar liga. É o que vai dar liga. E a comunhão, ela só é possível se o Espírito Santo estiver agindo na igreja. Porque comunhão tem tudo a ver com o Espírito Santo, não é verdade? Lembra da bênção apostólica? Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Então veja, a comunhão está intimamente ligada ao Espírito Santo. O Espírito Santo, ele gera comunhão no crente, não é verdade? Olha só, e essa comunhão, ela precisa ser gerada. A palavra aí é koinonia para a comunhão, né? E quando você tem essa comunhão, quando existe essa comunhão, não existe, irmãos, espaço para ficar se debatendo coisas que são triviais, coisas que não vão levar a nada. Não é verdade? Não existe espaço para ficar se falando mal desse ou daquele. Não existe espaço para ficar falando contra esse ou contra aquele. Não existe espaço para se ficar falando do pastor da igreja, né, do irmão da igreja. Não existe. Por quê? Porque tem comunhão, né? E quando você tem comunhão, as coisas andam bem. Lá em Atos capítulo 2 e o verso 42, a Bíblia diz que eles tinham comunhão em tudo. Vamos ler aqui o versículo para os irmãos. Olha só, eu estou no livro de Atos aqui. O verso 42. Olha como é maravilhoso o verso 42. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Aleluias. Vamos ler o 43, que é importante também. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Aleluias. Então, que Deus nos dê graça para que a igreja, através dessa comunhão, ela possa ser movida a ajudar os outros, aqueles que são mais carentes, porque aí vai, através da comunhão, vai haver a socialização, vai haver a ajuda. Nós vamos estar ajudando os irmãos na esfera social. Não é só um tapinha nas costas e dizer assim: olha, Deus te abençoe, eu vou orar por você, viu? Não, isso não adianta. Não é só isso, não. Né? Nós temos que cuidar da parte física, mas nós temos que cuidar da parte espiritual também. Lembra de Jesus na multiplicação dos pães? Quando ele foi multiplicar os pães ali, ele olhou para a multidão, ele já tinha alimentado a multidão. Ele já tinha dado comida para uma multidão de quase 5.000 homens. Mas aí, antes dele dar esse alimento, né, ele deu um alimento espiritual primeiro. Ele alimentou-os espiritualmente. Deu a palavra. Mas ele olhou para eles assim e falou assim: olha, eu tenho compaixão dessa multidão, porque eles estão sem comer. Eram quase 5.000 homens. Ele os alimentou espiritualmente. Mas e a comida física? Mas aí algum dos apóstolos foi lá e achou um rapaz que tinha 5 pães e 2 peixes. Lembra? E aí Jesus falou assim: manda sentar de 50 em 50 e de 100 em 100. E eles se assentaram. E a Bíblia diz que Jesus deu aos discípulos e os discípulos à multidão. E o pão foi se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando. E ele alimentou eles fisicamente também.
Por quê? Porque não é só a parte espiritual, a parte física é importante também. E não só a parte física, mas a parte também ali de socializar, de colocar essa pessoa novamente para viver em sociedade. Isso é muito importante. Nós precisamos fazer isso. Principalmente com esse pessoal que está chegando na igreja agora. Pessoas baqueadas, pessoas aí sofridas, pessoas que não querem mais uma palavra de, sabe, de reprovação. Olha, você é isso, você é aquilo. Não. Nós precisamos cuidar dessas pessoas e falar, olha, Deus vai te ajudar, vem cá, vem cá. Nós precisamos acolher essas pessoas, né? Porque tem um pessoal aí que está chegando na igreja que é um pessoal que está muito machucado, muito difícil, e nós precisamos acolher essas pessoas. Amém, irmãos? Então, a igreja, para concluir, é uma igreja eleita. E como igreja eleita, aleluias, ela produz discípulos e transforma-os em adoradores. E fazendo isso, ela cumpre a missão para a qual ela foi chamada. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.